você acredita, olhando para o futuro, lógico que tem coisas que você não pode falar por estar dentro e tem informações que você não pode compartilhar, mas você acredita que esse mercado tá num hype meio que absurdo, tá surgindo muitos copycats da strategy que não tem um fator diferencial, um diferencial competitivo e que, portanto, a gente vai ver cada vez mais M&A e mais consolidação que nem teve Strive e Semler? Ou você acha que não necessariamente? Fala galera, estamos aqui de volta para mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje com uma figura ilustre que é o Felipe De Martini, que vocês devem conhecer como Namcius. Namcius é um nome bem conhecido da bolha já há um bom tempo. Ele cria conteúdo, escrevia artigos para a Bitcoin Magazine por vários e vários anos. E eu confesso que eu li muitos artigos dele antes de descobrir que ele era brasileiro. Foi vendo um episódio do Bitcoinheiros que eu vi ele lá e aí descobri que ele era brasileiro. Fala, Felipe. Eu te chamo de Felipe ou de Nancy? Você tá com o Felipe aqui de tag, acho que você mudou de identidade, né? Saiu do anonimato. Aí fica a seu critério. Eu tenho colegas do trabalho que ainda me chamam de Nancy, porque estão acostumados, mas de qualquer forma tá tranquilo. Não, cara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente trocar essa ideia. E estou muito feliz de estar me aproximando cada vez mais da comunidade BR, porque, como você falou, minha trajetória até então tem sido 100% na gringa, mas a comunidade brasileira está crescendo bastante, isso é muito legal. Show de bola. E, cara, conta um pouco para quem não te conhece, quem é o Felipe, quem é o Nancy, o que você fazia antes do Bitcoin, como o Bitcoin surgiu na sua vida? Acho que você já contou isso em episódios anteriores aí, em outros podcasts, mas seria bom dar um recap. Eu tenho meu background, né, minha área de formação é ciência da computação, então eu comecei a me interessar pelo Bitcoin pela parte tecnológica mesmo, né? Comecei a estudar a blockchain, comecei a estudar o que fazia o Bitcoin ser único, enfim, já tentei até virar essa é uma história legal que já contei também, mas como eu venho da ciência da computação, eu fui buscar, né, como eu posso desenvolver algo para isso, né? E e aí eu vi, né, o Ethereum, que era, né, pela Solidity e tudo, é o que tinha maior tração. Só que quando eu fui compilar o Node, né, o nó no meu computador, o computador ficou inutilizável por um bom tempo. Foi uma experiência horrível. E aí eu descobri que o pessoal usava os serviços, né, de terceiros, né, terceirizavam essa questão para rodar aplicações. Então, isso foi tipo uma facada no estômago. Aí eu entendi muito bem uma grande diferença, né, do Bitcoin para o restante, que você tinha ali, né, uma dependência da Infura, que dependia da AWS, que dependia de fulano, de ciclano. Então, se você tem alguma perda ali, já era, né? Então, daí eu me aproximei muito do Bitcoin, virei aquele nível fanático, e aí eu encontrei o CK, que era na época um diretor da Bitcoin Magazine, pelo Twitter, mandei um DM para ele, a gente começou a trocar ideia e comecei a trabalhar para os caras. E aí foi aí que começou, e eu comecei a aprender cada vez mais, porque estava ali escrevendo sempre, né, pesquisando bastante, e o time dos caras fora de série. Então foi muito legal ter essa oportunidade de trabalhar logo ali, né, os primeiros anos de Bitcoin, já ter essa oportunidade, e estou ali desde então. Legal. E que ano foi que você descobriu o Bitcoin? Foi 2000 e quanto? 2020? Cara, então, Que defina você entrou descobrir. oficialmente. Ouvir falar, a gente sempre ouve falar, mas que É, você realmente foi fisgado aí, tomou a pílula laranja. não, eu fui fisgado mesmo, foi 2020. Tá. No 2013 foi quando eu escutei pela primeira vez.
achei interessante, tal, não sei o quê, mas comprar era complexo demais e tudo tal, e larguei de mão. Em 17, né, escutei de novo e tudo mais, mas só em 2020 que eu parei tudo na minha vida e fui a fundo. E acho que eu vi um podcast seu que você conta uma história sobre o seu irmão falar de Bitcoin no seu ouvido desde 2014, não é isso? 2013, foi exatamente, foi Tá. através do meu irmão, em Seu 2013. irmão Ele, já tá aposentado morando numa ilha ou ele fez algumas cara, besteiras pelo caminho, que o nem eu? azar dele é que ele é, né, ele é mais novo que eu. Então, em Tá. 2013, ele estava no colégio, ele estava naqueles grupos ANCAP, Uhum. aqueles grupos ANCAP. Então, o pessoal só falava de Bitcoin, não sei o que, tal. Então, ele era um entusiasta do mundo ANCAP, mas ele não tinha nem dinheiro, né, moleque. Pois Então, é. infelizmente, não estamos a família inteira aposentada. Acho que a Dilma, ela criou muitos OGs do Bitcoin naquela época. Ela fez uma Verdade. geração inteira de jovens que eram alienados politicamente ou virarem ANCAP. E aí acho que ajudou bastante a muita gente encontrar o Bitcoin lá cedo. Com certeza, E foi bem naquela época. o que aconteceu para em 2020 você finalmente clicar? Foi o que você ouvir e ignorar muitas vezes e aí chamou a atenção de novo naquele bear market de 2020 quando veio o Covid? Ou foi alguma outra circunstância? Cara, quando deu aquele crash absurdo, né? Uhum, Eu comecei a procurar o que que eu posso comprar, o que que eu vou comprar, o que eu vou comprar. Aí comecei a estudar as classes de ativos e tudo mais. E aí eu comecei a me aprofundar mais no Bitcoin, né? É, já tinha tido esse encontro pela tecnologia, mas aí quando clicou a parte social econômica, né? Que é aí uhum, que eu vi o potencial mesmo, porque se você pegar assim uma blockchain que não seja, né, com proof of work ali, né, uma prova de trabalho que não seja descentralizado o suficiente, ela é uma linked list, né, que a gente chamaria na ciência da computação. Então você tem estruturas de dados que se parecem bastante, e então, né, você tinha essa questão. Agora, na questão social, na questão econômica, que ficou muito de frente, assim, né, em evidência, a palavra que eu estava buscando, nessa época desse crash, daí para mim destoou como o melhor ativo, assim. Eu lembro de entrar forte no ouro também, que ele teve um uhum. rally cabuloso ali depois, né? Me lembra até o que a gente está vendo agora, né? O ouro indo, e o Bitcoin andando de lado. Mas aí depois também, né? Enfim, é, as diferenças do Bitcoin foram muito gritantes, mas foi nesse contexto que minha Entendi. atenção se voltou. Como que o Bitcoin transformou a sua vida? Além de, obviamente, baixar a preferência temporal, fazer você enxergar o quanto a gente é manipulado e doutrinado em várias áreas das nossas vidas, mas tem mais alguma coisa? Você consegue lembrar assim, é marcante a diferença da minha vida pré e pós Bitcoin? Cara, eu acho que é, eu sempre fui um cara de gostar de exercitar o pensamento crítico, mas eu acho que isso ficou muito mais evidente após o Bitcoin, né? Entendi. Isso foi um músculo que ele não era atrofiado, ele sempre foi um músculo ali trabalhado, esse músculo do pensamento crítico, mas depois de descobrir o Bitcoin, ele ficou com esteroides, vamos dizer assim, é, porque é isso, né, cara? Se você pegar, né, a comunidade inteira brasileira, gringa, do mundo inteiro, usou o Paul Krugman até hoje, né? Por Uhum. diversas vezes. Então, você pega assim, pô, o cara é Nobel de Economia, certo? Que você, pô,
em termos de instituição, em termos institucionais, de reconhecimento e tudo mais, é o ápice ali do que o cara chega, né? Em termos de reconhecimento societário, e ele não conseguiu entender nem a internet e nem o Bitcoin, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa vai ficando muito em voga à medida que você vai estudando mais e mais do Bitcoin, né? Então, eu acho que, e a maioria das pessoas eu acho que até concorda que, né, depois do Bitcoin você vira até chato, do tanto que você pensa criticamente, assim, Sem sobre as dúvida. coisas, e aí até tem o chapeuzinho de alumínio, né, dependendo de quão longe você for, que os caras te taxam ali e tudo mais, mas eu acho que é um caminho sem volta, né, tipo é por isso que eles falam, né, da Red Pill, né, porque basicamente você passa a ver por trás dos panos as coisas e tudo mais, e questionar sempre se há um pano ou não, se há algo ali por trás ou por cima, né, puxando as Uhum. perninhas ali. Então, eu acho que é com certeza um caminho sem volta. E, cara, o que que fez você recentemente, acho que final de 2023, começo de 2024, você passou por uma transição de carreira aí dentro do mesmo grupo econômico, trabalhando com a mesma galera, mas você deixou de ser o Nâncio, o escritor anônimo, e virou o Felipe da UTXO. Mas conta pra gente o que que levou você a abandonar o anonimato e como que funcionou essa transição aí. A transição foi até antes do anonimato, foi nessa época que você falou, começo de 24. O anonimato, pseudonimato, eu tirei agora, tem até pouco tempo, tem alguns meses só, Uhum. mas foi meio que natural, cara, assim, sempre fui um cara de focar naquilo das coisas que me interessam. Então tem uma coisa que atiça a minha curiosidade, eu vou lá buscar e tudo mais, e isso funcionava muito bem sendo escritor, porque você tem que estar propondo ali, lógico que de vez em quando o editor vem e te pede, né, um determinado tema e tudo mais. Só que no Sim. âmbito, por exemplo, de escritor técnico, estava tendo discussões na mailing list do Bitcoin, por exemplo, ou então coisas contenciosas acontecendo na comunidade, como na época, por exemplo, do CTV, né, Uhum. do Jeremy Rubin e tal. Então era isso, Como tipo, tá cara, o rolando que que tá agora com Notes acontecendo? versus Core também, sempre tem uma treta vigente. Exato, exato. Então, assim, então isso me pegava muito. Eu sempre gostei de fazer research, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Então, parava ali, fazia research pra caramba, escrevia o que eu aprendi e tal, e soltava. Então sempre foi assim. E aí, naturalmente, eu comecei a me interessar por várias paradas. E aí, quando lançou os Ordinals, foi uma coisa que, tipo, deu uma bugada na minha cabeça. Eu não conseguia entender por que tinha tanto interesse e valor econômico por trás. E eu comecei a pesquisar, 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 tipo, fui. E aí, tipo, para mim era uma coisa muito interessante. E, e aí virei meio que um in-house expert no assunto ali, dentro da Bitcoin Magazine. E o UTXO, o fundo, estava começando a mexer com isso também, né? O fundo Tá. ele estava, por exemplo, estava fazendo operações muito grandes de minerar assim, como se fosse, né, satoshis raros, por exemplo, né, nas exchanges e tudo mais. E, e com os ordinals também eu entrei de forma profissionalizada para esse âmbito do trade. Então foi uma coisa ali ao longo de 2023, né, que eu ainda estava durante 2023 dentro da Bitcoin Magazine, foi tendo essa progressão. Daí eu estava mais fazendo trades, eu criei uma OTC desk,
E aí eu fazia sentido eu estar dentro do fundo mais do que estar dentro da revista. E aí foi uma transição natural. Eu levei, né, a OTC Desk, aí o fundo começou a usar os meus serviços de trade, né, ali como se fosse uma é, é, tipo uma consultoria mais interna, né? Explica melhor como funciona a vida de um trader de ordinals, que eu não faço a menor ideia. E também um pouco do contexto de como seria um OTC Desk de ordinals e para as pessoas que não entendem nada de ordinals e olham e falam, porra, eu só ouvi falar que ordinals é esquema, shitcoin. Como você se manifestaria em relação a isso? É, então, eu posso tomar várias partes desse argumento, certo? Um argumento é que tudo que não é Bitcoin você pode chamar de shitcoin. Então você estaria correto nesse aspecto, certo? Uhum. Então, partindo desse pressuposto, você estaria correto. Mas, da mesma forma que, né, que eu posso falar que imóveis são shitcoins, ainda existe um mercado ali de pessoas que querem comprar e vender imóveis. Então, Claro. né? Então, dessa mesma forma. O que foi mais, assim, para simplificar? Bom, passando pela OTC Desk. Uma OTC Desk, basicamente, por exemplo, se você vai comprar algo ali na exchange, né? Isso é até uma coisa que as pessoas não entendem, por exemplo, elas veem, nossa, o Michael Saylor está comprando tanto Bitcoin, por que que não se mexe o preço e tudo mais? Então, vamos supor que, né, o fulano quer comprar US$ 1 bilhão em Bitcoin, certo? Ele não vai Uhum. abrir o home broker, não vai abrir a Binance e vai clicar, vai botar uma ordem lá, a mercado Claro. ou limitada ou o que seja. Então ele vai entrar em contato com uma OTC Desk, e muito dessas exchanges, né, grandes têm as suas próprias, e vai falar, Uhum. cara, eu preciso comprar US$ 1 bilhão em Bitcoin. Aí o cara vai conectar ele diretamente com um vendedor, né? Vai buscar essa Então, liquidez em lugares diferentes para pegar o melhor preço. exatamente. Então ele fecha um preço, tem essa negociação, o vendedor fala, pô, 1 bilhão, tal, não sei o que, eles fecham um valor ali, que não necessariamente é o valor do momento, mas é próximo. Uhum. Eles acordam entre eles um valor, tendo o cara da OTC Desk, ele é um broker que está fazendo ali, né, a corretagem entre os dois. A mesa de OTC Desk fica com uma porcentagem, porque ela está fazendo esse trade que não teria como ser feito, né? O cara não vai postar no Twitter assim, quero comprar um bi de Bitcoin, quem vende? Então, é tudo Uhum. que, enfim, OTC é over the counter, né? Então é como se você tivesse assim Mercado de num balcão. balcãozinho, exatamente. Pronto, mercado de balcão. E aí, isso é basicamente o que você consegue fazer com qualquer ativo, certo? Então, Uhum. sendo o próprio Bitcoin, como nesse exemplo, sendo Ordinals, sendo satoshis raros, sendo, sei lá, um mouse, sendo um monitor, qualquer coisa você consegue fazer via OTC. Agora, no tocante de trading, tem diversas formas de você tradar, né, esses ativos, mas a forma mais rentável, né, durante o ano de 24 principalmente, que foi, era o seguinte, por exemplo, chamava, sabe o RBF, né, que você manda para Uhum. replace by fee, para você confirmar a transação mais rápida e tudo mais. Daí tem como, por exemplo, pelo jeito que é estruturado uma compra no marketplace aberto, vamos supor que você entra no marketplace lá e você decide comprar um Satoshi YX qualquer. Aí não tem trustless, 100%, tá? Então não tem nada que ninguém que possa impedir que você compre e tudo mais, e é tudo de acordo com as regras do próprio protocolo do Bitcoin. Então, na mesma transação, o ativo vai sair de você, vai para o fulano, o ativo sai do fulano, vai para você, o dinheiro sai de você, vai para o fulano, e o marketplace pega uma taxazinha pequenininha ali e tudo mais. Só que como
aberto, né, a blockchain do Bitcoin é transparente, eu consigo ver que você fez essa, e também porque não confirma imediatamente, eu consigo ver que você lançou essa transação, tá na mempool ali, que você está tentando comprar por isso, só que vamos supor que você comprou por, vou falar né, valores quaisquer, vamos supor que você comprou por um Bitcoin, determinado ativo. Só que depois que você comprou, algumas pessoas compraram também, e aí o preço mais barato dessa classe de ativos subiu para 1,3 bitcoins. Então, tem uma arbitragem que eu consigo fazer aí, certo? Se eu conseguir, entre aspas, tomar o seu por um bitcoin e vender por 1,29, eu faço 0,29 livre ali, certo? Então, como é aberto, eu consigo ver na mempool que tem isso, consigo ir lá, construir uma transação idêntica, só mudando o pagador de você para mim, então eu passo a ser o pagador, e eu coloco uma taxa de rede mais alta, certo? Então eu fiz um replace by fee na sua transação. Aí eu fiz o replace by fee na sua transação, os mineradores vão priorizar a minha, certo? Porque tem uma taxa Tá. de rede maior. E aí vamos supor que vem o bloco, confirma a minha, você nem perdeu dinheiro, mas também não comprou nada. Eu comprei no seu lugar, aí o meu lucro aí eu posso listar agora, logo ali, um pouquinho antes do valor, que era 1,3, né, o novo piso de valor, vamos dizer, eu consigo listar, vamos supor, por 1,299, menos um Bitcoin que eu paguei, menos as taxas de rede a mais que eu paguei para, tipo, tirar de você, vamos supor. Então, se você imaginar que isso realmente chegou num ponto que esses ativos eram um Bitcoin, e que chegava no ponto que você conseguia fazer 0,1, 0,2, 0,3 por transação ali, quando você tinha volumes imensos, né, no ano passado, em determinados períodos, até no comecinho desse ano ainda teve um espaço de tempo que tinham volumes altos. Então você fazia por arbitragem. Então você basicamente estava fazendo arbitragem porque, diferentemente de uma exchange global, você tem uma eficiência muito menor. Então você tem uma eficiência menor naquele sistema, porque você tem menores participantes, menor volume, e é tudo descentralizado. Então você consegue ter uma arbitragem maior. Então era literalmente, para sintetizar tudo, a forma de trading de ordinals e todos esses ativos que mais foi rentável na história do protocolo para qualquer trader era dessa forma, você simplesmente só fazer Entrar arbitragem. na E aí frente na você fila tinha, ali e pegar, pegar esse então você Satoshi tinha raro e vender arbitragem, ele mais caro, é isso? exato. E você tinha arbitragens entre os marketplaces também. Então, isso tem, por Tá. exemplo, no Bitcoin, né? Você pode comprar na Coinbase, vender na Binance, por exemplo, se tiver Mas uma. eu imagino, eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando que muita gente pode estar assistindo mais iniciante, não tem a menor ideia do que você está falando, porque simplesmente não entendeu. Tipo, o cara tá vendendo Bitcoin, aí você vai comprar, entrando na frente na fila, vai comprar Bitcoin, vai vender Bitcoin e cadê o spread? Como que funciona essa questão do valuation e do valor do Satoshi mais caro, Satoshi mais barato? Porque muita gente deve pensar, ué, mas Bitcoin não era não fungível? Não era Então, fungível? O que está acontecendo? Como que você explica para um leigo completo a diferença entre um Satoshi que é mais caro e um Satoshi que é mais barato? Qual é a tese central aí dos ordinals? então, isso parte da teoria de que o valor é subjetivo, certo? Uhum, Então, isso seria a primeira, a gente partir do valor que não existe valor intrínseco a nada, tudo é valor subjetivo, tá? uhum, Então, por exemplo, é, o cara, né, vamos supor que ele tem uma moeda dos Estados Unidos de uma edição comemorativa que foram cunhadas só uma quantidade e tal,
Se você for na padaria com aquela moeda, ela vai valer o valor de face dela ali. Vamos supor que é 50 Uhum. cents. Ou, no nosso caso, R$ 1. Só que se você virar. Só que, às vezes, um colecionador, ele quer muito aquela moeda, certo? Uhum. Então, no contexto do Bitcoin, ou quer dizer, no contexto da moeda, ele vai pagar a mais pela moeda. Isso a gente também É. vê, por exemplo, em padarias que querem troco. Se der, tipo, sei lá, R$ 10 de moeda, eles te dão R$ 12, por exemplo. Né? Ou um Uhum. lanche que vale 11, que vale 12. Então, eles estão pagando a mais por um valor de face que é o mesmo. Então, isso tem diversas formas que isso pode acontecer. No caso do Bitcoin, você tem esse cara, né, que chama o Casey Rodarmore. Ele criou essa forma de você analisar as transações. Então, a gente sabe da rede do Bitcoin que os UTXOs eles são destruídos e recriados a cada transação. Então, Uhum. né, você tem um nó e você está enviando, né, o seu output não gasto. Você assina, a sua carteira vai verificar que esse UTXO, né, o output não gasto, está no UTXO set, vai destruir ele, vai criar um novo para a próxima pessoa que você está enviando. Aquela pessoa vai Sim. receber e só ela pode gastar, enfim. É isso. Então, você não tem, por exemplo, no nível do protocolo do Bitcoin, não tem como eu te mandar um Satoshi e você receber o mesmo Satoshi, porque o Satoshi é destruído e você é gerado outro, certo? Uhum. Então, o que que esse cara fez? Ele falou, cara, isso é muito monótono, tal, eu gosto de colecionar as coisas e tudo mais, vou criar uma forma de contabilidade que serve simplesmente como um par de lentes, então não está alterando o Bitcoin, só é um par de lentes que quem quiser bota e passa a olhar para aquela, né, para a rede dessa forma, que é o seguinte: vamos aqui um consenso social, vamos estabelecer que o primeiro satoshi da primeira transação de entrada, né, do primeiro input, né, ele vai na saída vai virar o primeiro satoshi do primeiro output e assim sucessivamente. Aí o que que isso gera? Isso gera que o satoshi passa a ser criado quando ele é minerado e a partir de então ele vai nos, ele vai Navegando viajando. entre nave, UTXOs, né? Viagem. Exato, exato. Obrigado. Ele vai navegando ali entre a transaction graph ali da blockchain e a história inteira. Uhum. Então, como que isso virou? Por exemplo, teve uma ação que eu fiz com a, a viúva do Ralph Finney, ainda quando eu estava na Bitcoin Magazine, que eu encontrei um cara que tinha alguns satoshis que foram minerados por Ralph Finney, e aí a gente pegou, fez um leilão, né? Pelo leilão deu, eu nem lembro o valor que deu da quantidade de satoshis, deu um valor lá que o colecionador quis. Ele comprou aqueles satoshis e todo o dinheiro foi doado para o lugar que ela hoje trabalha, que é a ALS Research Center lá da Califórnia. Então, Certo. você conseguia, por exemplo, quando o Satoshi é minerado, ele tem um número de acordo desde o primeiro Bitcoin que foi minerado até o restante, certo? Então, por exemplo, no primeiro bloco, bom, os do primeiro bloco são unspendable, então a partir do segundo bloco, 50 BTC, né? Então você tem o Satoshi, vamos supor, 0,0001, né? 100 milhões ali de coisa, até o 50 vezes milhões, o Então, número você do teria Satoshi. agora em circulação 900 e tantos mil, que são o número de blocos já minerados, vezes 100 milhões. É o número de satoshis que estão por aí, ou perdidos ou oscilando por aí. Não vezes 100 milhões, porque você tem que pegar
a época de mineração de cada um, né? Então 50, 25, 12,5, 6 e Ah, tá. tanto. Então cada bloco é ali de acordo com a rede mesmo. Então hoje em dia, por exemplo, são Sim, 3.125, se eu sim. não me Eu engano. viajei na conta. Exato. Então aí são criados isso vezes 100 milhões Uhum. de satoshis por bloco. E aí tem, né, no caso, o Casey Rodarmore, né, que é o cara que criou o protocolo de Ordinals. A história do porquê que ele criou é bem legal, mas enfim, não vem ao caso. Mas dentre as definições que ele definiu, e que as pessoas escolheram aceitar, né, e colecionadores escolheram fazer parte, enfim, uma delas foi essa questão dos satoshis, né? Ele criou esse mecanismo de contabilidade que eu falei, né? Que chama first in, first out, né? Que é Uhum. também da ciência da computação. Mas ele também definiu que, por exemplo, o primeiro satoshi de cada bloco é um, é um satoshi incomum. Tá. E o primeiro satoshi de uma nova época de dificuldade de mineração, ele é um satoshi raro. E aí o satoshi de um halving, né, de um halving, ele é um satoshi, acredito que seja épico. Enfim, tem algumas coisas assim. E aí criou essa que hoje se chama de o Rodarmore Index, né? Então o index do nome do cara que criou. E as pessoas começaram a fazer as coisas. Então elas começaram, por exemplo, elas pegaram, sei lá, elas pegavam um satoshi desse raro, faziam algum tipo de arte, algum tipo de coisa e faziam uma inscrição naquele satoshi e e aí virava alguma coisa que a pessoa quisesse, uma coleção e tal. Alguma tem outros casos de uso também, por exemplo, para você quando você inscreve algo na blockchain, ele é meio que para sempre ali, né? Então ele está ali no Bitcoin para sempre. Você pode pegá-lo quando você quiser e tudo mais. Então teve uma ação que que eu fiz com o Gabriel Shipton, né, o irmão do Julian Assange, que foi na época ele ainda estava na prisão, que foi pegar os logs de guerra que ele tornou públicos, né, de denúncia e tal, e colocar na blockchain, porque você teve diversos sites, diversas agências e tal que tentaram apagar isso e tudo mais. Então, você Uhum. colocando na blockchain do Bitcoin, por exemplo, você preserva essa história. Então, um dos casos de uso que eu acho mais interessantes, por exemplo, pessoalmente, é meio que essa biblioteca de Alexandria que você consegue criar com os Ordinals e o Bitcoin, enfim. Mas, bom, eu acho que isso responde talvez Sim, a sim. pergunta do. Ficou mais claro. Muita gente não tem a menor ideia de como funciona. Eu também confesso que eu nunca fui muito a fundo, só sabia o básico. Mas é bom entender. E aí você virou um trader de BTC Native Assets, como diz lá no site do UTXO, que seria basicamente Então, isso. ativos, né, ativos digitais, né, baseados em Bitcoin e aí depois também foi expandindo para literalmente qualquer ativo, né? Tá. Mas no E fundo o como nosso foco. e o fundo ele basicamente procurava comprar satoshis mais barato, vender mais caro, é isso? Tipo, é uma atividade muito heterodoxa que eu nem sabia que existia, confesso. Então, o fundo já chegou a comprar vários desses satoshis, já chegou a fazer essa questão de mineração que eu falei e tudo mais. Uhum, uhum. E no meu caso,
tinha muito a questão do trading mesmo, e aí varia de estratégia, mas basicamente o fundo ele tem um mandate, né, que é o benchmark dele, que é o próprio Bitcoin. Então, né, a gente busca sempre dar retornos maiores que o do Bitcoin, né, e temos O que não é conseguido, fácil. mas não é fácil, mas temos conseguido. E assim, cada ciclo tem, né, algumas coisas ali que você consegue utilizar, né? Então, por exemplo, ciclo passado tinha o trade do GBTC, né, do Bitcoin da Grayscale lá, que era o trust Uhum. fechado, não era um ETF, então ele tinha ali um prêmio ou um desconto em relação ao valor de face. Então você conseguia também fazer por arbitragem esse tipo de trade e tudo mais. Nesse ciclo a gente está muito focado nas treasury companies, né? Então a gente tem a maior parte do portfólio está em treasury companies, né? Então mesmo Sim. até por isso, depois que eu entrei e fiz um tempo, né, esses trades e tudo mais, eu também já passei pro lado das treasury companies. E E então hoje é o foco muito. é praticamente 100% analisando investimentos em treasury companies. É, hoje em dia o meu trabalho ele tem duas partes, né? A primeira, bom, não de ordem, mas uma delas é fazer essa ponte com as empresas. Então, assim, né, empresas, né, interessadas em investimento, Uhum. interessadas em, né, trocar uma ideia e tudo mais, eu falo com elas e analiso também, né, as empresas, os investimentos e tudo mais, tem essa parte analítica e também tem uma parte no back-end que seria ali uma, um portfolio management, né, então tá ali tentando otimizar o portfólio, vendo oportunidades, né, por exemplo, agora com a Strive, por exemplo, dá um exemplo, a Strive comprou Comprou a a Semler. Semler Scientific, né? Então, o que que isso significa? Como é que fica o MNEV depois do merge? Qual que é tem alguma possibilidade de arbitragem? Esse tipo de análise de dia a dia e a análise macro de olhar o portfólio a 10 mil pés de altura também, né? E tudo mais, do mercado, e enfim. Então eu navego entre esses dois postos aí e tudo que está no meio, né? E acho que foi ontem que eu vi um tweet do David Bailey falando basicamente que o seguinte, estamos combinando, eu anotei aqui, estamos combinando a maior empresa de mídia sobre Bitcoin com o maior hedge fund de Bitcoin, junto com a empresa pública que possui uma enorme reserva de tesouraria em Bitcoin, tudo sob uma marca insana, liderada por uma das equipes de gestão mais experientes do setor. O mercado ou não entende isso ou não respeita ainda, mas vai respeitar com o tempo. Se referindo ao fato de que a NACA, desde que lançou as ações, foi dizimada e perdeu muito valor de mercado. E eu acredito que está oversold, né, sobrevendida. Mas você acredita, olhando para o futuro, lógico que tem coisas que você não pode falar por estar dentro e tem informações que você não pode compartilhar, mas você acredita que esse mercado tá num hype meio que absurdo, tá surgindo muitos copycats da strategy que não tem um fator diferencial, um diferencial competitivo, e que, portanto, a gente vai ver cada vez mais M&A e mais consolidação, que nem teve Strive e Semler? Ou você acha que não necessariamente? Eu acho que sim. A gente está vendo um pouco eu chamaria de froth, né? Não sei qual que seria Espuma. tipo, Os americanos usam esse termo de froth quando as coisas estão um pouco eufóricas demais, né? Parece estar meio irracional.
Então assim, eu acho que a gente começou a ver um pouco de fraud, né, ali de várias, né, algumas ou várias, né, dependendo da forma como você analisa, empresas passando a lançar só para pular no trem, né, Uhum. vendo a quantidade de dinheiro, de investimento e tudo mais, então muita empresa querendo só entrar na onda e não sei o que e tudo mais, exatamente como você falou, sem ter um diferencial competitivo. E eu É, acho porque no que fim do sim, dia, uma treasury company só é útil para tentar bater a performance do Bitcoin, do ponto de vista de um investidor que não tem um mandato restritivo. Eu sou cético com relação às pessoas saírem vendendo seu stack de autocustódia para botar em treasury companies. Entendo que em alguns casos pode fazer sentido com um percentual pequeno do seu stack, você quer tomar mais risco para aumentar, mas via de regra eu acho que não faz um tanto sentido. Mas as treasury companies só têm utilidade no montante direto correlacionado com a capacidade dela de trazer esse capital que está lá represado nos pools de liquidez que não podem acessar o Bitcoin diretamente. Por isso que a Metaplanet performou tão bem, porque o Japão é um território fértil para isso. A MicroStrategy, por ter entrado muito mais cedo e tem esse first mover advantage gigantesco, tem 60% de todos os Bitcoin treasuries do planeta, de todos os Bitcoins em treasuries do planeta. O que mais? Tem outras empresas aí com alguns Smarter Web, diferenciais, mas tem uma. Pois é, no UK tem uma cacetada de empresa que tá meio que lançando por lançar, né? Só porque tá vendo, sim. eu vou fazer meu MNAV explodir, vou ganhar dinheiro, botar o dinheiro no bolso. Assim, a motivação não tem como dizer, né, mas eu eu acho que é isso, assim, a gente tem visto e internamente a gente, né, trabalha com, análises quantitativas para tentar chegar num número, né, pra que é Uhum. difícil você, destilar essa subjetividade que a gente está conversando, mas basicamente é isso, você tem o fator da jurisdição, como você disse, né, como Uhum. é que é essa jurisdição? Ela é aberta ao Bitcoin, ela é fechada ao Bitcoin. A gente viu, né, eu citei a Smart Web porque lá a FCA, né, que é a SEC do Reino Unido, ela é muito cética em relação ao Bitcoin. Então, por exemplo, os investidores de varejo não podem comprar ETF, por exemplo. Uhum. Você tem diversas coisas, eles vira e mexe fecham contas de banco de pessoas que estão investindo em Bitcoin, enfim. Sim. Então, né, o Japão tem as questões da diferença de imposto de ganho de capital, né, se você compra Bitcoin ou se é uma ação na bolsa. Você tem a questão do juro real, que é baixíssimo, né? Bom, o real é negativo, mas o juro é baixíssimo. Então é isso, eu acho que as que vão sair bem, elas não vão simplesmente lançar um wrapper de Bitcoin e jogar na bolsa e rezar, entendeu? Porque o que que a Sim. Strategy fez? A Strategy, ela tá criando coisa que não existe. É. Uma engenharia Ela tá financeira avançadíssima que não existe em lugar nenhum. exatamente. Então, ela está criando coisas nos Estados Unidos que não existe. Ela tá falando assim, ó, eu tô vendo que tem determinado pool de capital institucional, porque esse que é o segredo também, tem que ser institucional. Ninguém sobrevive com dinheiro de De retail. varejo. Eu tô vendo esses pools de dinheiro, né, de capital institucional. Eu preciso criar, e é literalmente, e é assim, falando, né, parece, né, normal, mas ele está literalmente criando, ele está criando do zero, ele está inventando, é tipo uma mistura de inovação, só que no mercado financeiro. Então ele está literalmente criando, né, por meio das preferreds agora, que ficou mais famoso, as ações Uhum. preferenciais que ele está criando, ele está criando produtos para de determinados tipos de, de capital. Então, quais são. Então, para você replicar esse modelo, não basta você comprar Bitcoin, emitir dívida, comprar Bitcoin, emitir dívida, comprar Bitcoin. Não, você tem que olhar para a sua jurisdição em específico, você tem que falar onde estão os pools de capital, como que o dinheiro está preso, como que o dinheiro está ali, e essas pessoas, se elas quiserem comprar Bitcoin, como que elas vão fazer?
pum, aí você vai criar do zero um instrumento para aquelas pessoas fazerem. E você vai atrelar ela à sua ação, ao seu Bitcoin, a como quer que seja, e aí você vai virar uma MicroStrategy da sua jurisdição. É isso que a gente tem visto com a Perfeito. MetaPlanet, como você mesmo falou. Ela está criando, Uhum. por exemplo, no Japão não tem a ATM, né? No Brasil também não. Então aqui, por exemplo, é uma espécie de follow-on. Lá eles fazem os moving strike warrants, né? Que eles fazem com um institucional só. Então eles literalmente criaram. A gente precisa de um ATM. Não tem como a gente ter uma Treasury Company, né? A primeira parte. Não tem como ter sem um ATM. Aí, né? Os caras viraram e falaram, cara, a gente precisa criar uma forma de ATM no Japão. Senão não tem como, esse negócio não vai levantar do chão. Então, eles literalmente criaram uma forma de ATM. Aí, beleza. Pô, o ATM tá ficando meio assim. O Dylan foi lá e criou o que a Melius está fazendo agora, que é os Cash Secured Puts. Eu lembro quando o Dylan contou dessa estratégia que ele estava fazendo ano passado. Então, assim, é isso, Que são as inovação. O cash cara, secure puts? Eu não sei. E acho que a maioria das pessoas também não faz a menor ideia. cara, vou abstrair bastante, tá? Tá bom? Porque, assim, uma put já é contra-intuitivo. Sim. Só que o que eles estão fazendo, eles estão vendendo uma put. Então, o oposto é contra-intuitivo duas vezes. Tá. Então, tipo assim, literalmente, mesmo para eu visualizar bem, eu preciso, tipo, desenhar e Bom, tudo mais. deixa eu Mas tentar simplificar aqui. Uma put é um contrato, uma opção de venda. Você tem o de direito de venda. vender um ativo num preço combinado numa data futura. Então, o que ele está é cedendo para pessoas, instituições, contrapartes, o direito de vender para ele aquele ativo numa data futura num preço combinado. É Ele bem está confuso. vendendo o direito de venda, exatamente. É. É bem confuso, mas ele está vendendo o direito de venda, tá? Então, Uhum. basicamente, o que ele consegue num caso, no primeiro caso, se você puxar, por exemplo, é, deixa eu puxar aqui, eu tenho um infográficozinho que eu fiz. Puxar aqui. Ó, por exemplo, vamos falar no exemplo da Melius, tá? Vamos supor que o Bitcoin está valendo 300 mil. Então a Melius, eu estou falando da Melius porque eles começaram a fazer as Cash Secured Put Options agora. Tá bom. Aí a Melius vende uma opção de venda por 280. Aí alguém paga 5 mil, vamos supor, para a Melius, que é o prêmio, e a Melius separa 280 mil em caixa. Por isso que é Cash Secured. Então, ela vendeu uma opção de venda a 280, então, se a gente pegar menos, menos dá mais, então significa que ela compra, né? No final das contas. Uhum. Se ela está vendendo uma opção de venda, no final das contas ela compra. Então, ela deixa em caixa 280 mil, recebe 5 mil de prêmio para aquele cara, porque uma put é um seguro. Então, aquele cara está comprando uma put, então ele que paga o prêmio do seguro. Então, o prêmio do seguro é 5 mil, isso vai para Melius. Aí tem dois cenários. Primeiro cenário, o Bitcoin não cai abaixo de 280 mil. Então ele fica ali de 281 para cima. Então a opção expira sem ser exercida, porque não bateu o strike de Sim, 280. não virar pó. A E os Melius, 5 mil entrar para Amélios sem ter desembolso nenhum. nenhum. Então eles ficam com 5 mil, que foi o que eles receberam por ser uma seguradora, é como se eles estivessem fazendo o papel de uma seguradora. O cara Uhum. falou, cara, eu tô com medo de cair para 280, eu vou comprar um seguro. Comprar um seguro, ele pagou 5 mil na pólice e foi que não é reembolsável. No outro caso, se cai para 280 ou para baixo, o cara exerce a opção, ele vai vender o Bitcoin para a Melius por 280, a Melius vai comprar para o cara por 280 e vai ficar com 5 mil de prêmio. Uhum. Então, porque o prêmio ele já recebeu. Então, no final das contas, comprou o Bitcoin por 275 mil. Ganhou um cashback de 5 mil ali. Então, por que é win-win que eles falam? Ou ela só ganha o prêmio e não acontece nada, ou ela compra o Bitcoin com desconto. E sendo uma Treasury Company,
sendo uma Treasury Company que, né, o mandate seria sempre estar comprando, ele sempre vai comprar. Então é isso, entendeu? É um pouco confuso ainda, porque eu fico pensando, mas de onde vem os 280? Por que ele não pega os 280 que ele já tem agora, que ele vai travar nessa operação, e compra Bitcoin agora? Porque se ele comprar Américo. agora, ele não vai ganhar os 5.000 da apólice, Uhum. e o preço do Bitcoin pode cair ou pode. Bom, mas no caso ele não estaria comprando por 280, né? É porque é isso. Ele Então, estaria pagando ele tá. 300 e pouco. Exato. Ele estaria pagando Uhum. 300, então estaria comprando menos de um Bitcoin, não estaria ganhando 5.000 de prêmio, e se cair para 280, ele não teria um Bitcoin, porque ele comprou a 300. Então, Tá. ele, como uma Treasury Company ela é sempre bullish, né? Ela é long only, por exemplo, ele Uhum. está vendendo a put, porque falar vendendo a opção de venda fica muito, muito. Então, ele está vendendo a put option, a opção Uhum. de venda, ele tá agindo como uma seguradora. Por exemplo, vamos supor que tu tá com medo de que o Bitcoin vai continuar caindo. E eu tô de boa. Então, vamos supor que eu tenho 10 milhões em caixa e eu vou botar 10% disso para trabalhar para mim, que é exatamente o que eles estão fazendo. Eu vou pegar, e aí tem várias pessoas comprando, várias vendendo, mas tem várias pessoas, vamos supor, como você, que estão com medo de descer e querem comprar put options para proteger o patrimônio de uma forma barata. Por quê? Sim. Porque você só paga 5.000. Você não vai pagar 300 ou 280 Uhum. ou quer que seja. E você não vai short também, então você não tem alavancagem, não tem risco de nada. Você vai comprar uma opção, que é um valor base baixo, que você vai conseguir proteger parte do seu portfólio ali, certo? Então, você paga 5.000 para mim, eu deixo separado o preço do strike, porque como eu estou vendendo a opção de venda, significa que eu vou comprar se der o strike, e você vai vender. O dinheiro do prêmio que você pagou, você não recupera, que é o valor da opção. E eu já então já estou com 5.000, né? Nesse exemplo que eu falei. Eu tenho que separar, e é mais valioso para mim separar o, o dinheiro, igual você perguntou, né? Porque não só compra, porque eu Uhum. tenho esse yield que eu ganho ali, né? Que Você eu vai estou botar agindo 5 como mil um. no caixa agora e segurar reais para comprar Bitcoin no futuro mais barato, portanto, uma quantidade maior de Bitcoins. Por causa do delta preço e também por causa dos 5 mil de bônus, de prêmio que você recebeu. Entendi. Exato. É que na minha cabeça é contraintuitivo que parece que tipo, uma Treasury Company deveria ter como foco primário acumular o máximo de Bitcoin o mais rápido possível. Portanto, para que segurar reais no caixa travado numa operação dessa e esperar? Que seja um mês, 2 meses, 6 meses. Sim, isso sim. É bom, eles são menos short-dated, né? Eles não vão ser. Então, você tem duas facetas aí. Vou falar, por exemplo, eu sei muito bem como o Dylan utilizou isso na Meta Planet, que você vira uma fonte de renda para a empresa, certo? Uhum. Então, você está usando, vamos supor, 10% do seu caixa para gerar renda para a empresa. Ou pode ser, Mas no isso seu, só no dá seu lucro exemplo, se de fato o Bitcoin andar de lado ou cair, né? Porque se andar muito, você deixou de comprar Bitcoin mais barato e agora ele ficou mais caro. Então, mas é porque teoricamente, os você ao 5 mil mesmo tempo. viraram o prêmio da opção virou caixa também. A opção virou pó, então eles ganharam esses 5 mil. Mas se o Bitcoin subiu mais de 5 mil, eles perderam dinheiro. Deixaram de ganhar. É porque você está fazendo as duas coisas concomitantemente, certo? Então, por exemplo, se eu concordo com você, se isso fosse a única estratégia da empresa, é uma estratégia horrível, certo? Não, entendi. Uma parte do seu capital tá para fazer essa operação, e aí você pode ser que Em se ela der paralelo, você errado, está. você sacrificou o retorno dos excedentes, mas na média de todas as tentativas e erros, algumas vão dar certo e aí pode fazer sentido, entendi. Em mercados que estão indo para cima, você vai estar lá, ATM, comprar, ATM, comprar, ATM, comprar. Em mercados que estão andando de lado, corrigindo um pouco, essa estratégia fica muito boa.
porque a sua habilidade de pisar fundo no ATM é muito diminuída, porque você está tendo uma compressão dos MNAVs, mas você consegue monetizar esse mercado de caranguejo, que só fica ali, Entendi. Entendi. entendeu? Então, se fosse para ser só a única estratégia da empresa, aí sim, aí eu concordo que a empresa não, né, tá mal. Agora, se for uma a mais no mix ali de estratégias, porque isso é outra coisa também, né? Todas essas que tiveram muito sucesso, elas têm várias estratégias, Sim, né? sem Uma dúvida. empresa que só tem o ATM não vai bem. Uma empresa que só tiver essa cash secured puts também não vai bem. Então, eu acho que é importante ali só de colocar no mix. Tá. E, bom, vamos falar um pouco de ATM e MNAV. Eu já soltei alguns vídeos aqui no canal, então quem está assistindo provavelmente já está ciente de tudo, de como funciona e tal. Mas, recentemente eu fui... Você sabe que é o Lucas Riedo, o ex-CEO da G4, da G4 Educação? Bom, ele estava dando um curso de Bitcoin e eu fui lá conhecer, trocar ideia com a turma e tal. O cara fez uma pergunta inteligente para quem era completamente leigo no assunto, estava chegando agora no Bitcoin, num curso de iniciação em Bitcoin. O Israel estava lá, ele foi palestrar um pouco, explicar da Melis, explicar sobre Treasury Companies, e o cara perguntou, pô, mas eu entendo tudo que o Saylor está fazendo com essas preferreds, com os Stretch, Stride, enfim, todos esses veículos, Strike. Agora, faz sentido ficar tapping o ATM toda hora, porque tipo, você não está diluindo o acionista, e a gente já viu, você estamos careca de saber, porque a gente já viu 200 episódios de MSTR True North, e já viu o Jeff Walton explicar isso até a exaustão, mas o Israel explicou de uma forma clara, e queria que você tentasse explicar aqui para a audiência, o que é o tal do accretive dilution, como funciona, porque para quem está segurando a ação, querendo que ela passe a performance do Bitcoin, o cara vai e dilui ele vendendo ações do mercado, isso não é destrutivo? Como agora num prazo longo o suficiente é construtivo, seria isso? Como funciona? Sim, é exatamente, gira em torno da creative dilution, tá? Então vamos quebrar isso aí. Dilution é diluição, certo? Então, Uhum. se eu vamos pensar numa empresa comum, certo? Uma empresa comum faz um follow-on, por exemplo, emite mais ações, que está precisando captar dinheiro e tudo mais. Você diluiu todo mundo, certo? E aí, qual que é o retorno que o investidor espera, né? Alguma coisa relacionada ao seu cash flow, alguma coisa relacionada à sua balance sheet, alguma coisa relacionada ao seu operacional ali. Agora, como que seria accretive, certo? Accretive seria algo que adiciona, né? Algo que acrescenta, talvez. Uhum. E o que está acrescentando? Aí que o Bitcoin entra no mix. Então, se você pegar e considerar que a quantidade que eles chamam de Bitcoin per share, né? A quantidade de Bitcoin per share, ela aumenta se a quantidade de Bitcoin per share aumentar mais do que a quantidade de ações estão aumentando, então eu já você percebe que eu estou indo um pouquinho além do simples Bitcoin Yield, né? Que seria a Uhum. diferença de Você tem número de de ações antes, número de ações depois, número de bitcoins antes, número de bitcoins depois. O Bitcoin Yield é só olhando esse numerador, que é o número de bitcoins, né? Ele mudou, aumentou. Só que o que importa é essa razão de bitcoins isso. per share aumentar de uma fotografia antes para depois. Porque o Bitcoin Yield, né, o Bitcoin per share, ele tá vendo ali o é meio que o Bitcoin Yield, ele é o dedo apontando para a lua, mas como investidor eu quero a lua. Então, Tá. por exemplo, o Jeff Park, ele tem um que eu gosto muito, que é o que você pega e faz essa razão que eu estou falando. Então você vê diretamente ali para cada
ação emitida, para cada, né, ação emitida, quanto que ele consegue comprar a mais de Bitcoin. Se isso Uhum. for mais que um, é accretive, certo? Ele está te Certo. diluindo, mas ele está acrescentando mais Bitcoins para a empresa. Em uma realidade em que a tese do Bitcoin é que você vai desmonetizando os outros ativos e o Bitcoin vai aumentando sua monetização, né? Porque o denominador está perdendo o poder de compra. A base da tese é que o Bitcoin continua, né? Além da volatilidade, lógico, ele continua se apreciando ao longo do tempo. O ganho de Bitcoin, o ganho de market cap, o ganho de tudo, ele vai crescer mais do que a diluição que você está tendo nos investidores, certo? Sim. Então, eu acho até que o Saylor se equivocou em tirar o pé do ATM e, e, e tentar e sucumbir, basicamente deu o braço a torcer a essa pressão Uhum. sobre o ATM, sobre ele deu uma guidance, depois mudou a guidance, aí Uhum. você quebra a confiança do investidor, porque ele atou as mãos dele. A partir do momento que ele deu aquele Sim. guidance, ele atou as mãos. E a Então, pressão vinha de pessoas que estão focadas no curto prazo, né? Tipo, fala assim, porra, o Bitcoin tá subindo, eu comprei MicroStrategy querendo que ele performe melhor que o Bitcoin, e aí o Saylor tá me diluindo e ele não tá subindo rápido o suficiente agora, eu quero que suba agora. É isso? exato. Então, por Tá bom. exemplo, por que o BTC Yield e esse Bitcoin Share Multiplier, né, que é essa razão que eu falei, que ela é como se fosse a lua, né, que ela é mais direta, que eu prefiro. Por que ele só pode ser olhado no longo prazo, igual você falou? Porque você vai pegar um período, vamos supor, um período X, que você tem o Bitcoin Yield aumentou, você tem mais Bitcoins, mas a ação diminuiu. Uhum. Lógico, porque a ação é uma questão de livre mercado. Ela é por isso que você tem o MNAV. Então, o MNAV, se ele comprimiu, você pode ter mais bitcoins, mas você perdeu dinheiro. Sim. Então, se você pegar, isso choveu de gente falando, a MicroStrategy, né? Eu comprei a tanto, ela tinha tanto no balanço, hoje está valendo tanto, ela tem o dobro no balanço, por que, que eu não estou com o dobro entendeu? Porque tem esse fator extra, essa variável extra de imprevisibilidade, que traz uma imprevisibilidade adicional, né? Que é o MNAV, e que pode se comportar de uma forma imprevisível para você. Exato. Então, tudo bem, pode ter tido um Bitcoin Yield, mas se você comprou quando o MNAV estava 8 e Uhum. hoje ele está 2, entendeu? Sim. Você teve uma compressão ali e você vai ter que não, mas você fez parte dessa compressão, querendo ou não. Então, as Bitcoin Treasury Compras, elas são um instrumento financeiro complexo, que você tem que analisar tudo isso que a gente falou, né? Você tem Você, que analisar. Pode falar. desculpa, você concorda comigo que num prazo longo o suficiente, todos os MNAVs tendem a 1, certo? Digamos, em 100 anos, 200 anos. Ou você acha que não? Todos não, Tá. todos não. Por quê? Eu acho que porque eu acho que é isso. Para mim, o diferencial das empresas é justamente Servir como essa o ponte, essa bomba de drenar liquidez de outros pools, de outras classes de ativos inferiores para o Bitcoin. Quanto mais isso. eficiente você Obrigado. for nesse fluxo de capital, mais você deveria ter um prêmio. Concordo com isso, mas você não acha que, eventualmente, o Bitcoin se comportando como esse buraco negro que drena essa energia monetária para ele, vai sugar, vai sair dos 2,2 tri para ir para perto de 500 e aí esse movimento vai se esgotar? Você está dizendo, tipo, se ele ficar grande demais. Quando Se o Bitcoin ficar hiperbitcoinizar grande e o demais. Bitcoin for metade da riqueza global, ele já está valendo milhões e milhões e milhões de dólares porque ele já sugou todo o prêmio monetário que tinha em real estate, em fixed income, em renda fixa, em ações,
e todo mundo já está olhando para o Bitcoin como a melhor reserva de valor. Nesse cenário, o Bitcoin a gente já está multitrilhardário, a gente já morreu, o Bitcoin já está valendo centenas de vezes o valor atual, mas teoricamente esse play das treasury companies não vai existir mais, né? Porque não vai ter mais liquidez para eles transferirem de outras classes de ativos inferiores para o Bitcoin. Ou os mandatos terão sido destruídos, restritivos, enfim. Aí eu acho que muda a proposta de valor, Tá. né? Então, por exemplo, se você pensar no que o Saylor está fazendo, ele meio que já está se preparando para esse cenário. Sim. Porque o que ele está criando basicamente uma curva de juros que é backed pelo Bitcoin, Uhum. e ele está colocando a strategy num lugar que, mesmo essa liquidez, né, esse pump, vamos dizer, ele tendo sido drenado, você ainda tem a, a negociação do ativo em si. Então, pelo fato de que é uma preferred, ao invés de ser uma convertible note, por exemplo, você tem o dinheiro do IPO, o dinheiro de negociação, e ele consegue fazer ATM nessas preferreds também. Então, Tá. se você chegar num ponto que, nesse seu exemplo, vamos supor lá, vamos supor que tem trilhões de dólares nas preferreds do Saylor, né? Então, ele basicamente virou um Fed 2.0, que ele tem as notas lá, Uhum. tudo bem que é privado, né? Então, ele tem as notas de crédito, O Fed nessa, também é. justo, nessa, nessa situação, ele tem as notas de crédito, já tem lá, né, a gradação de crédito que ele já está procurando, mas enfim, Tá. nesse seu cenário com certeza vai existir. E então, por exemplo, é igual hoje. Hoje você, né, você pode colocar lá, você pode comprar uma stablecoin, colocar num protocolo não sei o que e tudo mais, ter 5% de APR, 10% de, de yield e tal, ou você pode comprar stretch e Uhum. você tem 8% pago mensal, backed pelo Bitcoin da Strategy, que fica ali, entre aspas, stablecoin, mas que varia muito mais, né? Mas que ou o yield aumenta, ou o valor de face aumenta, né? Então, é isso que ele tá criando, né? Você para pensar na Stretch, ele criou uma stablecoin lastreada no Bitcoin, na Strategy, que não é conversível, lógico, mas que você tem um yield nativo, que é maior do que o yield dos treasuries dos Estados Unidos, né? Então ele meio que já está se preparando para isso. Por isso que hoje, quando você escuta ele falar das convertible notes, das notas conversíveis, ele fala com a dor no coração daqueles converts que ele tem. Porque na época foi o que ele precisou fazer para acessar o Uhum. pool de capital. E ele fez e trouxe ele para onde ele está hoje. Mas as preferred são muito melhores, porque elas são perpétuas, é, pouquíssimas, só a Strike, que é convertible, se eu não me engano. Eu acho Stripe que é. depois não é. Eu não me lembro de mais dos detalhes, mas eu já soltei vídeo aqui no canal. Acho que era Strike. Porque funciona como tipo uma call option, por isso que ele fala Strike. E aí depois tem a Stripe, que paga 10%, não é conversível, mas paga 10%. Tem Stride, Stretch, então assim, ele tá meio que criando isso. Se você olhar a apresentação mesmo deles, eles falam, tipo, estamos criando a curva de juros do Bitcoin. Então, se você imaginar nessa época, se, né, acontecer do jeito que você falou, aí a Strategy vai ser a empresa mais valiosa do mundo, Uhum. os notes delas vão ser os mais seguros do mundo, e as pessoas vão usar, vai virar o instrumento de crédito, por exemplo. Né? Então, mesmo se você pensar num futuro hiper bitcoinizado, você não necessariamente significa que você vai estar mandando, enviando, recebendo, pagando as coisas em Bitcoin, né? Você pode usar crédito, né?
Mas mesmo assim, a ação da MSTR não vai ter motivos para tradar a 3 de Eminave, 2,5, eu acho. Não sei, posso estar errado. Confesso Aí que você está explodindo a minha mente e eu acho que a audiência vai sair com dor de cabeça aqui desse episódio. Tem muita coisa, quando você puxa o fio, tem muito conteúdo para estudar e entender, que é um assunto bem denso. sim. É porque basicamente você tem que pensar que se o Bitcoin se monetizar desse jeito, o que acontece com a ação da empresa que tem mais Bitcoin no mundo? Sim. É a mesma coisa que aconteceu com a Nvidia agora. Qual que é o PI da Nvidia? O PI da NVIDIA, o quê? 50? Alguma coisa assim? Eu nem sei, mas é tipo Acho isso. que Então é. você. Que seria uma equivalência ao MNAV. Então você está tradando a 10, 50 vezes earnings, preço é 50 vezes lucro. Seria a mesma coisa Exato. que a ação da MicroStrategy ser 50 vezes o valor dos Bitcoin. Bom, enfim, não faço ideia. A gente está conjecturando sobre o futuro. Sim, Mas já foi uma verdadeira masterclass isso aqui, porque o pessoal vai ter que sentar e estudar sobre Bitcoin Treasuries. Tem muita coisa que ainda está. É um mercado de capital completamente novo, nascendo, e 99% das pessoas não entende. E eu confesso que eu ainda não entendo muita coisa também. Preciso me aprofundar. Uma coisa que explodiu minha mente foi descobrir que o Saylor fez todos esses instrumentos usando o IA, porque eles não existiam antes na história da humanidade e ele teve que criar do zero. E os advogados e o compliance ninguém queria deixar porque não existia e ele forçou. É muito revolucionário. sim. You can just do things, né? Você pode simplesmente Uhum. fazer as coisas. Então, é bizarro você para pensar que ele simplesmente fala, ele criou Strike, Strive, Stretch, Stride, tudo com IA, pô. Então, assim, a gente tá nessa era, essa é a era. Quem ainda não notou, né, que trate de notar, porque você tem um bilionário falando no palanque usando Jordans e terno, ele está falando sem nenhuma vergonha de que ele criou, acho que são 6,7 bilhões de dólares de valor nas preferreds com IA. Uhum. Bizarro. Vamos falar um pouco do Brasil. Saiu ontem oficialmente e finalmente a notícia de que a Orange chegou e começou a rodar. Aham. E eu vou trazer o Gui Gomes aqui para explicar um pouco mais sobre o modelo de negócio. Ainda tem muita desinformação. Até então, ontem, o pessoal achava que a Orange era a Bitcoin Treasury Company do Itaú. Uma confusão do cacete. Mas já está esclarecido que o Itaú não tem nada a ver com isso, ele só assessorou no IPO, ali na operação mercado de capitais, mas eles já lançaram e começaram a operar 6 vezes maior o stack deles de Bitcoin do que o do Melius. Você Brutal. acha que você acha que o Brasil ainda tem espaço para outros players entrantes, novos entrantes? E o que você acha que vai dar dessa competição aí? There can only be one, que nem o Highlander, só vai ter espaço para um, e eventualmente o Melius vai comprar a Orange ou vice-versa, a Orange comprar o Melius. O que você acha que vai acontecer? É uma ótima pergunta. É, né, o disclaimer aqui é que nós investimos na Orange, né, no começo. E é assim, absurdo porque, igual você falou, 6 vezes, né? Então, eu acho que, assim, cara, vamos ter que esperar para ver como que a Orange vai abrir no mercado, se Uhum. ela vai ter um sucesso maior em monetizar esses créditos, esses títulos e tudo mais, qual vai ser a estratégia dela, né? Porque se a gente pensar na Melius até agora, eles fizeram um follow-on, eles lançaram os warrants como bônus do follow-on, mas os warrants eram de duração muito curta, então acabou que não conseguiram, né, ninguém exerceu os warrants
Eu acho que 2 já expiraram, aí tem mais 3. Então era assim, os warrants assumiam um rendimento relativamente bom da ação, aconteceu o contrário. Se a gente pensar em estratégia de mercado, o warrants, geralmente o investidor que está pegando os warrants, ele quer uma duração mais longa, né? Porque ele consegue ter uma volatilidade maior, consegue ter uma especulação maior, só que a duração foi de 5 meses. Então, eu acho que a intenção com o follow-on era ter a captação primeiro do follow-on, com os warrants, se fosse bater nos strikes, ter as captações sem outro follow-on, só com o exercimento, Exercício. exercício Eu já morei dos... fora e eu lembro quanto meu português ia morrendo aos pouquinhos. É um desafio. Cara, tem hora que a palavra só não vem em português, Eu mas... sei. E aí vai batendo os exercícios e eles iam captando, não aconteceu, aí, né, assim, gerou um hiato grande. Eu acho que os investidores ficaram um pouco impacientes. A gente viu também que teve o movimento geral de todas as treasury companies, né, aqui não dizendo que é algo único da Melius, porque todas as treasury companies, né, várias, por exemplo, a Metaplanet, acho que está 70% de correção, a Smarter Web está por aí ou mais. Então, enfim, Uhum. um período muito duro. E Acho que é a natural, né? Depois de uma euforia generalizada e irracional, como ficou claro aqui nessa conversa, eu não entendo 1% do que dá para entender de Treasury Company. Você trabalha com isso e provavelmente sente que tem muito mais para aprender também. É um mercado muito novo, então 99,9% das pessoas que estão comprando, mesmo que seja institucional ou varejo, tanto faz, não entendem e, portanto, não conseguem não ficar impacientes se o MNAV comprime e ela perde dinheiro versus Bitcoin. Então, acho que da euforia vai para o medo muito rápido. sim. E aí, assim, o que a gente vê, né, nesse momento é como vai ser essa briga das duas, né? E a Orange, eu acho que eles soltaram na nota que é mês que vem que eles vão para B3, Tá? que eles vão começar a tradear. Então pode ser que eles estejam lançando num fundo local, né? Então isso daria um suporte bom para eles. E pode ser também o caso de que, né, a rising tide lifts all boats, né? Tipo, então que Maré se alta levando todos os barcos, sim. exato. Então se começar a subir, entendeu? Pode levantar tudo. Então se a Orange, né, começar a ir bem e tudo mais, pode melhorar a situação da Melius, né? Pode, mesma coisa, por exemplo, eu acho que a gente viu, por exemplo, a Strategy começou essa correção e depois todas corrigiram. A gente pode Uhum. ver uma situação em que a Strategy começa a Começa a recuperação e todas subir, recuperam. sim. Então, De certa tem muito forma, essa todas as questão. outras Treasury Companies são uma shitcoin para o Bitcoin, que é a MSTR, por enquanto. É Por causa uma, do é uma, tamanho do stack. um beta, exato. Então, Uhum. se tem esse jogo de liquidez, né? Então, se a Strategy, por exemplo, vamos supor, o cara investiu na Strategy, fez um 3x. Aí ele vende Strategy, compra Metaplanet buscando mais um 3x. Aí ele vende a Uhum. Metaplanet, compra Smarter Web, busca. Então ele vai indo na curva de risco. A gente viu isso em 2017 com um cara que fazia um 10x com Bitcoin e comprava Ethereum. Aí fazia um 10x com Ethereum, vendia, comprava X, Y, Z, W. Então eu acho que isso acontece também, essa cascata de liquidez, eu acho que acontece também com as treasury companies. E agora a gente está nesse período de tem uma saturação grande, né? Você tem diversas empresas, os investidores estão tentando fazer o que a gente está fazendo aqui, que como que eu vou fazer o valuation dessa empresa, como que eu vou, não necessariamente fazer o valuation, mas avaliar essa empresa, como que eu vou compará-las, né? E eu acho que a gente tem visto e vai continuar a ver muito uma busca por qualidade, né?
Sim, porque quando tinham ali 3, 4 no mundo, qualquer uma que você comprasse, se você comprar no começo ali, relativamente, ela vai bem. Mas agora que você tem 200, então quais são as que estão realmente fazendo sim. a questão toda da strategy e tudo mais? Então eu acho que está nesse momento de Eu soltei um vídeo agora no canal sobre isso. Acho que esse episódio vai sair logo depois, mas prevendo que vai ter uma consolidação bizarra no setor, porque as pessoas sempre falam, as strategy companies vão se alavancar demais, isso vai ser o gatilho do próximo bear market. Não, porque tem esse colchão de amortecimento natural que é a empresa primeiro vai tradear com MNAV 08, 07, sei lá. E aí vai vir um Sailor, vai vir uma Metaplanet com caixa, bem capitalizada, com MNAV de 2, e vai comprar Bitcoin com desconto. E isso não vai bater order book de OTC de exchange nenhuma, portanto, isso não afeta preço. O que afeta vai uhum. deixar de ser pulverizado, afeta o bolso de quem comprou a Bitcoin, a Shitcoin Treasury Company, a Bitcoin Treasury Company que não tinha uma estratégia diferenciada. Esse cara perde dinheiro, mas no fim do dia, para nós que estamos segurando o Bitcoin auto-custódia, não muda nada, o preço do Bitcoin é inalterado. E tem uma questão também, né? As empresas que estão não, vou mudar. A maioria das empresas, elas não estão se alavancando no sentido clássico da palavra, de se alavancando com margem e tem o risco de ser Sim. liquidada, que foi todo o drama da MicroStrategy no bear market passado. Uhum. E se bater tanto, o Sailor vai liquidar. Tá chegando no preço do Sailor de liquidação. Eu lembro vividamente quando Uhum. estava batendo 17, 16 mil dólares. Bons tempos, por sinal. E então é isso. Não tem a gente vai ver o contagion, né, espalhando e tudo mais. Exatamente. Você não, a maioria dessas empresas não vai ter um margin call, né, uma chamada de margem ali para ele ter que vender tudo, liquidar tudo, e aí você vê o efeito cascata e a gente tem menos 70% no Bitcoin de um dia para a noite. Eu acho que os tempos são outros, você tem Sem dúvida. o tipo de investidor no momento, ele é muito mais sticky, né? Ele é muito mais ele perdura mais, né? Ele é um tipo de capital que perdura mais, não para dizer que não vamos ter mais correções gigantes no Bitcoin, eu acredito que sim, vamos ter. Mas não que, mas eu não acho que vai ser desse jeito e que vai ser por causa das Bitcoin Treasury Companies, né? Por vários motivos. Por esse, o motivo fundamentalista, digamos, pela forma com que elas estão se alavancando, e você tem simplesmente o outro motivo que seria o left curve, que seria o motivo de que se está todo mundo falando que é isso que vai acontecer, com certeza não é isso que vai acontecer, entendeu? Sim. Então, é, eu acho que o status quo, né, não necessariamente, a visão status quo muito dificilmente é aquela que vai ser É certo. exato. Então, Felipe, eu sei que o seu tempo está acabando. Você falou que tinha uma reunião agora, então eu vou te deixar aí. A gente tem que cortar para não se alongar demais. Só queria que você deixasse um conselho final para as pessoas que estão chegando agora nesse mundo de treasury companies, como se aprofundar, como entender melhor, onde começar, qual o caminho das pedras você recomenda, como você se aprofundou, fora no dia a dia do trabalho. cara, eu recomendo estudar por conta própria, entendeu? Eu acho que assim, se você entrar no site da MicroStrategy, né, strategy.com, você for na aba de analíticos, você vai ver que tem uma partezinha lá que chama notas. Você Uhum. clicando nas notas, você consegue ver todas as definições por parte da strategy. E se você não falar inglês, você copia, cola no tradutor, enfim, né? Forma simples, ou o próprio navegador traduz para você. Mas ali para você ver as definições. É tipo ler documentação mesmo. Vai ver as definições.
Depois que você vê as definições, você começa a tentar entender o movimento das questões, né? Por que que as coisas se movimentam, por que que comprime, por que que expande, porque eu acho que quando o cara terceiriza um pouco dessa parte, fica mais difícil depois. Então é melhor começar ali lendo como se fosse a documentação da parada, porque como a Strategy que criou tudo isso, as definições deles, né, são as que valem, né? Então, por exemplo, você Uhum. tem muita gente que calcula o MNAV pegando o mercado de capitalização e dividindo pela, pelos bitcoins da empresa, quando a strategy define como o valor empresarial, não o market cap. Então aí o cara tem que ver o que é o valor empresarial, né? O enterprise value. O enterprise value é market cap com total debt, né? Com as preferreds menos cash. Então, tem muitos fatores em volta. Eu acho que ver as definições bem vistas, internalizar as definições, eu diria que seja o primeiro passo. E aí depois você vai olhando, né? Aí sim você começa a consumir o conteúdo de terceiros. Aí você pode ler um artigo aqui, ver um vídeo ali e tudo mais, analisar as estratégias de cada empresa, porque, né, e aqui a gente tratou de bastante desses ingredientes que fazem funcionar, Sim. né, essa engrenagem. E eu acho que quando o cara percebe, tem esses ingredientes ou não, né, ele tem uma chance maior de conseguir identificar uma boa empresa, uma empresa não tão boa, né, enfim. Então, é muito denso. Infelizmente, se o cara não fala inglês, tem uma escassez muito grande de material. Eu acho que o cara que melhor tem explicado isso em texto no Twitter é o Diego Collin, da Amélios. Ele faz umas threads, uns fios muito bons, né? O pessoal pode dar uma Uhum. olhada lá, explicando exatamente isso, o Accretive Dilution, o MNAV e tudo mais. Eu acho bem interessante. Mas se não, cara, é questão de pegar os conteúdos em inglês e traduzir mesmo, assim, sabe? Porque é um mundo muito novo. Então, se é um mundo muito novo, a maior parte é falando em inglês mesmo, infelizmente, e aí com o tempo vai chegando, né? Sem dúvida. Cara, muito obrigado. Acho que foi um dos episódios mais educativos que a gente teve aqui. Tem muita coisa para o pessoal aprender. Acho que vai explodir a mente de bastante gente. Depois a gente faz mais um, quando você puder, para continuar essa conversa didática sobre o Treasury Companies, que eu acho que vale muito a pena. Tem que construir essa ponte de aprendizado para a audiência brasileira. Então, obrigado aí pela presença. E se você quiser deixar algum recado final, pode mandar bala. Não, muito obrigado. Já tá até ficando de noite, do tanto que o papo rendeu. Mas vamos sim, vamos marcar sim. Eu acho que até lá já vão ter novos insights, novas Sim. coisas surgindo nesse mercado. Mas é isso, eu tô só no Twitter, no X, né, que seria @Nancios, Uhum. Nancios, compartilhando lá um pouco de notícia, um pouco dos insights, e aos poucos adentrando na comunidade BR. Então, quem quiser dar um alô, trocar uma ideia, eu tô lá todo dia, praticamente. Show de bola, Felipe Nancios. Obrigado, cara. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.